Não, Ô, Ricardo, não tem. por que a gente tá demorando pra gravar? Fala galera, estamos aqui mais uma vez, hoje num lugar diferente, aqui gravando a céu aberto, esperando muito que Deus segure a chuva por alguns minutos aí, porque está iminente. Mas nós estamos aqui para falar hoje um pouquinho sobre um assunto muito legal e muito importante, que é a questão do cristão fora da igreja, o cristão fora da casinha. Ser cristão dentro da igreja, e falar do evangelho e viver o evangelho dentro da igreja muitas vezes é fácil. Difícil é quando a gente tem que sair da igreja para pregar o evangelho e para levar essa mensagem às outras pessoas. Mas assim, de uma forma bem rápida e bem resumida, eu pedi para cada um aqui falar um pouquinho sobre suas experiências com a palavra de Deus e como aplicar ela fora da igreja, como é a vida do cristão fora da igreja, aplicando os conceitos que Cristo nos ensinou através da palavra dele. E o versículo que eu escolhi para começar a gente falar um pouquinho sobre isso é Romanos 12, versículo 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, e para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, assim, eu vejo esse versículo como um ato de resistência na nossa vida, porque o mundo hoje ele impõe várias coisas para nós, nosso comportamento, o que a gente deve ou não acreditar, a forma como a gente deve ou não agir. Mas esse versículo aqui ele é bem claro para falar sobre como a gente deve se amoldar, não aos padrões do mundo, mas pela renovação da nossa mente, ou seja, pela renovação do aprendizado que a gente tem na palavra de Deus. Eu não me amoldo ao padrão do mundo porque eu não preciso se parecer com ele para ser legal ou para que os outros me achem legais. Se a gente olhar para a palavra de Deus aqui nesse texto de Romanos, o autor ele vai falar sobre algumas orientações da vida em comunidade, como a gente deve tratar as pessoas, o nosso próximo ou o nosso semelhante. Só que dentro da igreja é fácil até a gente viver em comunidade. Difícil é quando a gente sai da igreja e tem que aplicar esses valores aqui fora da igreja. Então a ideologia do mundo, que o mundo prega, é que eu não devo levar desaforo para casa, que eu devo retribuir na mesma moeda, do mesmo jeito. Mas a palavra de Deus vai dizer exatamente o contrário, que eu devo procurar viver em paz com todo mundo, eu devo procurar vencer o mal pelo bem. Isso eu vejo como uma forma de ser diferenciado no mundo. Eu vejo que o meu comportamento, a forma como eu reajo às situações, pode ser um testemunho eficaz do Evangelho de Cristo. Então, da forma que nós agimos como cristãos, diferentemente do que o mundo prega, você acaba pregando a palavra de Deus, porque as pessoas olham para você, esperam uma atitude de acordo com o que elas veem acontecer no mundo, mas aí ela vê em você, num cristão, uma atitude diferente. Isso eu acho que chama atenção. Então, eu acho que a gente pode aplicar isso na nossa vida e isso ser um testemunho para as outras pessoas que não conhecem a Cristo também. Continuando ao que o Ricardo disse, no capítulo 5 de Mateus, versículo a partir do 43 e um pouco antes também, vai falar sobre amar os inimigos. Para a cultura do mundo, de quem não segue os princípios bíblicos, os mandamentos de Deus, é olho por olho, dente por dente, você pagar o mal com o mal. Mas Deus vai ensinar o contrário pra gente. Jesus aqui nesse versículo, a partir do 43, vai dizer que que o mundo, né, diz que é para nós amarmos os amigos e odiar os inimigos. Mas Jesus ensina o contrário. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Então, a Bíblia é clara pra gente não é olho por olho, dente por dente, mas pra gente não se vingar dos que fazem mal a nós. Então, o maior mandamento de Deus é amar ao próximo, é o amor. Como a gente pode demonstrar isso em atitudes? Não sendo olho por olho, dente por dente, mas pra gente não se vingar dos que fazem mal. Se alguém lhe der um tapa, a Bíblia vai falar no versículo 39, se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para bater também. Que mérito tem nós amarmos quem nos ama? É o contrário, os que nos perseguem, o que nos ofende, nós temos que mostrar a outra face, nós temos que amar essas pessoas, orar por elas. Isso vai demonstrar uma atitude diferente do que normalmente se faz, né? Achei legal um lance que o Ricardo disse sobre ser cristão fora da igreja, que é a diferença. Porque quando a gente está dentro da igreja, com um pensamento igual,
ao seu próximo, tem uma comunhão ok com as pessoas, você se sente bem ali, é uma coisa. Agora, quando você sai disso, quando você vai para a faculdade ou quando você vai no trabalho, você encontra pessoas que não pensam igual a você, ou que zoam você, ou que duvidam, enfim, de você, aí que você tem que mostrar se você é um cristão de verdade. Lá em Mateus 5, do versículo 13 ao 16, fala sobre que devemos ser sal e luz. Uma das características do sal é que quando você come uma comida, você fica com sede, né? Ela provoca sede. Será que a gente provoca sede nas pessoas quando a gente fala sobre Deus? Outra característica do sal também é que ele dá sabor. Então, no meio de violência, no meio de uma briga, no meio de uma corrupção, será que a gente está dando sabor? A gente está dando a diferença nesse meio? Será que a gente está fazendo uma diferença? E a luz, ele é o que dá destaque, né? Eu pensei hoje, imagina 99% de escuridão e 1% só de luz. A luz que vai se destacar, porque é a luz que sempre destaca. E nós temos que fazer Jesus brilhar através das nossas vidas, né? Das nossas boas obras, do nosso comportamento, da nossa atitude. Então, se eu não me edificar na igreja e não tomar intimidade com Deus, eu não vou conseguir salgar o mundo e iluminar o mundo. Por isso eu tenho que ter uma posição de cristão, levar a mensagem de Jesus, né? Que é fazer toda a diferença e mostrar, através das minhas atitudes, a luz de Jesus. Em Romanos 6, a partir do versículo 11, vem dizer assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereça os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem volta da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumento de justiça. Pegando por base tudo aquilo que o Ricardo falou, as meninas falaram também, tipo assim, como que você... Eu acho interessante aqui, a partir do verso 12, que diz assim: portanto, não permita que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Hoje é muito comum ver pessoas falando: eu sou crente, eu sou cristão, mas na realidade ela só é cristão dentro da igreja. Ela esquece totalmente essa parte que a gente não pode se deixar dominado pelo pecado. Então as atitudes dela fora da igreja são totalmente ao contrário do que ela prega. E isso é uma coisa que você vê muito hoje, cristão falando que é crente, que vai na igreja e tal, só que ao mesmo tempo você vê ele fazendo atitudes totalmente erradas, tendo frutos da carne. Então nós precisamos sempre lembrar desse versículo aqui, que fala que a gente tem que tentar dominar nossas vontades, nossos desejos e nos policiar todos os dias, para que a gente consiga viver livre do pecado, ou pelo menos pecar o mínimo possível. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o que fala aqui em Romanos 1, versículo 16. Então, sabendo que o Evangelho é o poder de Deus para salvar, isso quer dizer que quem não crê vai ser condenado, não vai ser salvo. É isso que diz na palavra de Deus, que inclusive fala que Jesus veio para salvar o mundo e não para condenar. Então a gente não pode se envergonhar, porque indo pelo que a Bíblia fala, quem não crê está condenado. Então assim, a gente tem que sempre lembrar disso. Não importa se você vai ser zoado, zombado, seja lá o que vai acontecer, porque a gente vai sofrer a perseguição. Jesus fala que nenhum servo é maior que seu Senhor. Então se Jesus sofreu a perseguição e todo o sofrimento que ele teve, ele fala que a gente também vai passar por isso. Então não se importe com isso, leve a palavra de Deus. João 11, versículo 43 e 44, diz assim: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desliga-o e deixa ir. As pessoas que vêm de fora da igreja, elas querem entrar a comunhão e saber mais de Cristo, elas vêm dessa maneira para a igreja. E é uma ação nossa, é um papel nosso da igreja, nós somos igreja, vocês também são, é um papel nosso acolher essas pessoas e ajudando elas a tirar as mãos juntas, os pés juntos, o lenço do rosto. As pessoas precisam aprender da palavra e é papel nosso ensinar da palavra de Deus. As pessoas precisam ter o lenço tirado dos olhos para que elas comecem a ver, a ter experiência com Cristo também. Eu queria só ler o último versículo que fala assim: não vos escolhestes a mim,
Não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vedes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, e o Pai vos conceda. Então, esse papel é nosso. A ação da igreja é essa. As pessoas precisam entender e conhecer a palavra de Deus. E esse aqui que nós temos que fazer. As pessoas vão chegar todas amarradas, com os olhos todos vendados, e é uma ação nossa fazer isso. Mostrar a palavra de Deus, como se caminha, e ajudando elas, e que isso seja uma ação contínua nossa. Isso tudo que foi falado aqui é uma coisa que a gente tem que lutar constantemente. Não só vocês, mas como eu, como o Aleph, como o Rick, como as meninas, o Id. Nós precisamos lutar contra isso todos os dias, porque é fácil a gente falar, mas na hora que a gente está no nervosismo, a gente acaba pecando. A gente acaba tomando atitudes que não agradam a Deus. E tudo aquilo que foi falado aqui, nós temos que enfrentar todo dia. Pessoal, então nós estamos terminando agora rapidinho, porque agora sim tá começando a chover. Deus segurou até agora pra gente poder gravar esse vídeo hoje aqui. Mas essa palavra, começando por cada um de nós aqui, que chegue ao coração de todo cristão, seja ele jovem, velho ou criança, que nós possamos ser diferentes no mundo, não no sentido de ser melhor que os outros, mas no sentido de ser humildes o suficiente para viver da mesma forma com que Cristo viveu. Mesmo sendo Filho de Deus Todo-Poderoso, Ele se humilhou a si mesmo para nos dar o exemplo de que nós podemos fazer diferença no mundo da forma como nós agimos e com aquilo que nós acreditamos de acordo com a palavra de Deus. Fique com Deus, que Deus te abençoe, te guarde nos teus caminhos e te ajude a viver o Evangelho fora da igreja também. Curta esse vídeo no Facebook, compartilhe com seus amigos e também curta a nossa página no YouTube. Pô, a câmera do Estado Islâmico parece. Verdade, vai sair já automaticamente. Salam aleikum, salam aleikum, kibi. Aí vem um Kibe. Joga uma aqui bomba. atrás, abre o peitão assim. Ia ser da hora, né? Não, se a gente não morresse depois da gravação, imagina, nós ia bombar na internet. Olha Literalmente, só, bombado. ele fez, Bombado.